O homem que acabava de acordar descobriu que havia se transformado em uma morsa. Suas pernas foram cortadas para formar um rabo de peixe, e suas mãos também se tornaram barbatanas de peixe. Os ossos de suas pernas foram transformados em marfim pelo velho. O homem que viu sua aparência assim gritou freneticamente, mas sua língua foi cortada. Não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguia dizer uma palavra. Milhares de feridas recém-costuradas ainda estavam sangrando. Quanto mais lamentável ele chorava, mais brilhante o velho sorria. Porém, ele era mais pervertido do que o homem atual, embora tivesse a aparência de uma morsa, mas não tinha a alma de uma morsa. O velho ordenou que ele nadasse livremente no oceano como uma morsa, então ele teve que aprender a nadar. Então o velho começou. O homem foi arrastado à força para a água. Ele lutou desesperadamente sob a água. A água do mar derramou na boca da ferida não cicatrizada. Ele estava com dor. Ele usou toda a sua força tentando controlar as nadadeiras. O velho bateu palmas empolgado, mas depois que o homem esgotou suas forças, ele finalmente afundou. Ele originalmente queria que o velho salvasse, mas quando abriu os olhos, viu uma cena aterrorizante. Dezenas de morsas que se pareciam exatamente com elas afundaram, seus cadáveres já em decomposição. Ele imediatamente entendeu que não era a primeira pessoa a ser transformada em morsa. É claro que não seria o último. Se quisesse viver, só poderia confiar em si mesmo. O homem que continuava lutando finalmente emergiu da água. Por que ele era tão pervertido? Por que ele era tão obcecado por morsas? A história tinha que começar a falar 3 dias atrás. Este velho era um pervertido. Ele cerrou os ossos da perna humana, então a afiou em 2 presas de marfim. Então costurou a pele da morsa no corpo do homem, e prendeu as 2 presas de marfim. Desta forma, o homem foi transformado em uma morsa enquanto ainda estava vivo. 3 dias atrás, Wallace ainda era um locutor ativo, diariamente coletando anedotas e contando aos ouvintes. Um dia, ele viu um jornal no banheiro. Um velho que viveu sozinho na Islândia por 30 dias imediatamente despertou seu interesse. Então ele mal podia esperar para dirigir até o local. Howard o recebeu calorosamente, preparando chá e bolos para contar sua história, sem saber do perigo iminente. Wallace, depois de beber 3 taças de vinho, começou a sentir tontura e caiu ao lado de Howard. Quando ele acordou para descobrir que não havia sensação em suas pernas. Em pânico, ele tirou a roupa quando suas pernas foram cortadas e viu Howard brincando com o marfim esculpido. Wallace olhou para ele com horror, mas Howard mentiu que foi picado por uma aranha, para evitar que o veneno se espalhasse para seus órgãos internos. Ele só poderia amputar as pernas. Wallace só conseguiu chorar em silêncio quando viu as pernas amputadas, mas não acreditou que foi mordido por uma aranha. O telefone em seu bolso também desapareceu. Na hora do jantar, Howard parou de fingir, apresentou-se para ter um hobby especial que é transformar as pessoas em morsas. E Wallace foi a 24ª pessoa sortuda. Depois de ouvir isso, Wallace gritou agitado com ele que ele era louco e um pervertido, desesperadamente pedindo ajuda. Mas Howard deu um passo à frente e deu um tapa nele. Este lugar era um subúrbio deserto. Até a vida selvagem em um raio de mais de 10 quilômetros foi limpa por ele. Howard o advertiu para ser obediente. No meio da noite, Wallace aproveitou o sono de Howard para encontrar seu telefone, cautelosamente chamando sua namorada por ajuda. Mas o telefone de sua namorada estava no modo silencioso, incapaz de atender a tempo. Impotente, ele só podia deixar mensagens de voz, dizendo que havia um velho que queria transformá-lo em uma morsa, implorando para sua namorada chamar a polícia para salvá-lo. Mas ele ainda não deu o endereço exato e foi nocauteado por Howard. Howard então o colocou na mesa de operação, tirou seus velhos instrumentos cirúrgicos e desenhos. Depois de uma noite, Wallace perdeu sua aparência original e se tornou uma morsa. O pervertido Howard o transformou em uma morsa, a fim de fazê-lo superar física e psicologicamente. Provando que era uma morsa, Howard o obrigou a aprender a nadar, antes de sair até mesmo jogando-lhe um peixe. Sem ter como viver, Wallace rastejou até os peixes pouco a pouco, descarregando sua raiva sobre os peixes. Como a língua foi cortada por Howard, ele só pôde usar o marfim para esmagar a carcaça do peixe, e depois engoli-la lentamente. Howard há 30 anos era um marinheiro aventureiro. Em uma viagem ele naufragou e foi parar em uma ilha. Quando ele estava insuportavelmente frio, uma morsa usava seu corpo para aquecê-lo. Sob o abrigo da morsa ele escapou do congelamento. Ele jurou que, se pudesse viver, retribuiria o favor de salvar a vida da morsa. Mas a realidade era sempre dura. Além do mar sem fim nesta ilha deserta, era uma geleira sem fundo. 3 dias depois Howard estava com muita fome. Para encher o estômago, ele matou impiedosamente a morsa que o salvou, mas no dia seguinte foi salvo por um barco que passava.
Por viver em autoculpa e vergonha, juntamente com a culpa acumulada ao longo dos anos, Howard acabou se transformando em um assassino enlouquecido. Ele se deitou ao lado de Wallace lembrando da morsa que uma vez o salvou, e é por isso que ele era obcecado por morsas, era para expiar seus erros naquele ano. Ele esperava poder morrer nas mãos de uma morsa. Mas nos últimos 15 anos, de todas as morsas que ele criou, apenas Wallace sobreviveu. Então ele vestiu uma roupa de morsa e se disfarçou de morsa para duelar com Wallace. Ele avisou Wallace que, se quisesse viver, teria que matá-lo. A raiva de Wallace explodiu completamente, arriscando sua vida para atacá-lo com suas presas. Logo Howard estava exausto, o ódio enlouqueceu Wallace. Ele usou marfim para perfurar as pernas de Howard, usando-o para esfaquear violentamente Howard no coração. Ele foi instantaneamente liberado, fechando os olhos em gratidão. Neste momento, ele levou Ted e rapidamente correu. Quando ele viu que seu namorado havia se transformado em uma morsa, ela ficou com o coração partido. Ela chamou o nome de Wallace, mas ele só conseguiu gritar desesperadamente. O policial pegou a arma querendo acabar com seu sofrimento. Um ano depois, Ellie foi ao zoológico chamar o nome do namorado, mas não houve resposta no tanque por muito tempo. Ellie pegou um peixe e o jogou no chão. Wallace, como um animal selvagem, rapidamente correu para pegar sua presa, ignorando o chamado de Ellie. Ele agora aceitou seu destino, transformando-se em uma verdadeira morsa. Olhando para sua namorada acima, ele começou a chorar. As memórias entre os dois voltaram à tona, ela não pôde deixar de chorar. Wallace, eu te amo, não se esqueça de mim. O filme termina com o rugido de Wallace. Alguém se perguntou por que não levá-lo ao hospital para tratamento. Se ele removesse a pele de morsa, ele também poderia ficar gravemente incapacitado e não faria sentido viver. Ele não se permitiu viver como um lixo no mundo. Comparado a isso, ele se ofereceu para se transformar em uma morsa pelo resto de sua vida. Pai, seu app de vídeos curtos.